Então a Tabata Amaral é hipócrita, ela tem, né, cara e fala de sonsa, né, apagou críticas às bets quando bancavam o Carnaval e São João em Recife. Na época o prefeito era o seu marido, João Campos. Queria só passar rapidinho sobre esse caso das bets aí, foram para cima, né, do Cazé TV, né, o Ministério Público lá do Casemiro. O Joaquim Teixeira botou o dedo na ferida, né? Então os artistas e o PT estão em choque com as bets na Cazé TV. Onde estava essa valentia no BBB? E não só no BBB, né? A Globo ganha muito dinheiro com o futebol. Todos os times do Brasileirão hoje em dia são patrocinados pelas bets. Os jogos aparecem lá no estádio, né? Patrocínio das bets. Isso tudo é grana para a Globo. Então existe muita hipocrisia nisso, né? Esse meme capturou bem a essência da coisa. Eu quero ver propaganda de bet só na Globo. Eu fecho aqui a minha opinião com o meu amigo e sócio Lacombe, né? Eu, como liberal clássico, eu sou contra o Estado proibir isso, até porque seria hipócrita da minha parte, que moro a 15, 20 minutos aqui do Hard Rock Café, né? Quem quiser apostar, que aposte. Isso não quer dizer que a gente vá fechar os olhos para o problema social que isso está virando no Brasil. Isso está virando um problema social grave. As pessoas estão usando dinheiro de Bolsa Família para jogar, muita gente endividada por conta das bets. Isso é um problema. Então, onde é que entra o conflito de interesse? Quando a Globo, por exemplo, não pode fazer um jornalismo sério, com uma pauta independente, para mostrar os malefícios do vício no jogo no Brasil. Porque ela tem, do outro lado, receita ligada a isso. Aí sim é um problema. Agora, eu sou contra o Estado tutelar o indivíduo, via de regra, né? E eu sou contra sempre a hipocrisia. A hipocrisia me incomoda desde sempre. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso, Esquerda Caviar, que foi o meu best-seller, né? É hipócrita, ela tem, né, cara e fala de sonsa. Banca a moderada, entrou na política com o beneplácito do Jorge Paulo Lema, aquele que está envolvido lá agora, né? O filho dele foi alvo também, junto com Beto Sucupira, o sócio, no escândalo das lojas americanas, né? Fraude de mais de 50 bi. E ela chegou a receber aqui notas da comunidade, né? Apagou críticas às bets quando bancavam o Carnaval e São João em Recife. Na época, o prefeito era o seu marido, João Campos, que concedeu o benefício fiscal às bets. Então, hipocrisia, não. Eu sou coerente. Eu já tive, durante um breve período de tempo aqui, uma propaganda de uma dessas bets que estava tentando se estabilizar no Brasil, e eu sempre defendi a liberdade de jogar quem quiser. O que não me impede de falar que isso está virando um problema social no país, né? Aliás, sobre esse problema das lojas americanas, rapidamente, né? O que chama a atenção aqui é a impunidade. Fraude tem em todo lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos nós tivemos o caso da Enron. Nós tivemos o Bernie Madoff fazendo o maior esquema Ponzi de pirâmide da história. O Bernie Madoff foi preso, ficou preso anos, mais de uma década, e depois morreu, né? Teve um filho que se suicidou, enfim, foi uma tragédia familiar, mas pagou um preço alto pelo que fez. No caso da Enron, nem se fala. Um dos que foi CEO e fundador também morreu de ataque do coração na véspera da sentença. Mas outro CEO, que estava como gestor durante o período do escândalo, ficou preso também mais de uma década. Então a diferença é que nos Estados Unidos tem punição para esse tipo de coisa. No Brasil, alguém acha que esses bilionários vão pagar o preço, né, das fraudes? Não vão. E esse é o problema do Brasil, a impunidade. Por isso que a gente tem que ser contra passar pano para qualquer corrupto que seja. Eu não aceito essa narrativa de temos que ter nossos corruptos de estimação, porque senão o PT volta. Eu não aceito esse discurso. O que não quer dizer que no segundo turno você não vote no menos pior, mas sempre foi assim. Tomava Plasil na veia, engove, e digitava 45, que eram os tucanos lá na época que tinha. Aécio Neves, Alckmin, por aí vai. Um bando de porcaria. Mas eram menos piores do que o Lula. Então, esse é um argumento sempre do voto útil. No segundo turno. O segundo turno existe para isso.
Bom, o que não existe mais é petista grátis. Hipócrita a gente já sabe que todos são, né? Mas petista grátis, pelo visto, não existe mais, né? Luana Piovani assinou um contrato de R$300 mil com o sindicato do Banco Central para criticar a PEC da autonomia financeira. É curioso que eu vi gente falando assim, o Kim Paim faz isso de graça. Não, será que é de graça? O dono do Quinto Elemento é o Arthur Machado, que foi preso na Operação Lava Jato, envolvido com escândalos de fundos de pensão. Então não acho que o Kim Paim faça nenhuma análise gratuita também, não. Mas é curioso pensar que é a mesma narrativa da turma da pseudo-direita bolsonarista, né? Não, a autonomia financeira só interessa às elites, ao mercado, blá, blá, blá. Parece coisa de DCE, né? Aquele cheiro de maconha que a gente sente ali nos DCEs, né? Papo de comunista. Então, é isso. Siga o dinheiro sempre, porque esse Arthur Machado, preso na Lava Jato, por isso, talvez, né, que o Kim Paim odeie o Deltan Dallagnol, né? Ele tinha uma bolsa que ele tinha criado lá para ser concorrente da Bovespa, que virou a B3. Mas, curioso esse pessoal falar tão mal assim do mercado, né? Quando ele queria, na verdade, oferecer uma alternativa. Será que tem alguma coisa a ver? Não sejam trouxas e sigam o dinheiro e a lógica, né? Bom, o risco disso tudo é o Brasil virar, claro, uma Venezuela, né? E é a praga do socialismo. Socialismo do século XXI, que é igualzinho ao socialismo do século XX. Por onde fincou suas garras, deixou um rastro de opressão, miséria, ditadura, né? E é muito triste pensar que o povo venezuelano, depois de mais de 20 anos de ditadura socialista, 80% do povo na miséria, o maior êxodo da história, todo venezuelano que podia fugiu do país, perguntem lá em Roraima, né? Ainda vem a desgraça natural. Ainda vem a desgraça natural. É um terremoto em escala 7,4, né? Milhares de mortos, de desaparecidos. E aqui tem uma coisa que a gente precisa chamar atenção. É que nem quando tem furacão forte no Caribe e na Flórida. O rastro de destruição e morte em Cuba, quando entra na mesma intensidade que entra na Flórida, é muito maior do que na Flórida. Por quê? Porque aí tem a ver também com a estrutura pobre das construções, que tem tudo a ver com o socialismo. Países mais capitalistas são mais robustos e resilientes, até para desastres naturais. Tem menos pobreza, tem menos construção de papelão, né? Então, essa manchete, né, abalam uma Caracas com construções vulneráveis. Sim, mas o que a reportagem não diz é que isso é fruto do socialismo, devido à crise econômica na Venezuela. Sim, mas quem causou a crise econômica na Venezuela? O socialismo que o Lula defende. Lula sempre apoiou Chávez, Lula sempre apoiou Maduro. Será que vamos poder falar disso nessas eleições? A Gazeta do Povo, um jornal sério, centenário, foi perseguido pelo TSE por conta de lembrar dos elos históricos do Lula com os ditadores comunistas. Então o jogo é pesado. Inclusive eu participei de uma reunião essa semana com o departamento jurídico de um dos meus parceiros, né, veículo de comunicação, e é assustador, né, que o advogado está fazendo o papel dele, né, contratado pelo veículo de comunicação, mas a mensagem para os colunistas é praticamente assim: pratiquem a autocensura, senão vai vir multa pesada aí. Você praticamente não pode ser mais um colunista opinativo. O Brasil não é mais uma democracia. E, infelizmente, tem demanda, né, para esse populismo que levou o Chávez e depois o Maduro ao poder. Claro que tem fraude nas urnas, claro que tem intimidação, perseguição, prisão, espancamento de opositores, jovens dissidentes nas ruas, tudo isso é verdade. Mas chegou aonde chegou porque contou com o aplauso, os votos, o apoio de muita gente ignorante e miserável.
gente que cai no conto da carochinha, que acredita em chuva de picanha. Então esse ciclo aqui, infelizmente, é realista. A população tem desejos de melhorar de vida. O Estado promete entregar serviços, benefícios, investimentos, migalhas, até porque, como diria Thomas Sowell, né, quando as pessoas querem coisas que são impossíveis, só vão eleger mentirosos, que vão prometer essas coisas. O Estado não tem dinheiro, emite dívida para atender esses desejos. O PIB cresce menos do que a dívida, o risco da dívida aumenta e a inflação sobe. Inflação mais alta exige juros mais altos. Juros mais altos remuneram o capital dos mais ricos, é o rentismo. Inflação alta funciona como um imposto silencioso, mascarado, que recai sobre os mais pobres. E a população segue na pobreza e desejando melhorar de vida.